Hoje é o último dia, o último sermão da série de Êxodo. É agora a hora que vocês têm que dizer. Da primeira temporada. Certo? Porque agora é a hora do... Porque a primeira temporada termina agora, mas ano que vem volta de novo. Tá certo? Então a gente vai concluir essa primeira temporada de reflexões em Êxodo, com o texto de Êxodo, capítulo 4, versículos 10 a 17. Nós vamos concluir com as duas últimas objeções de Moisés ao chamado divino. As duas últimas tentativas de Moisés fugir da vontade de Deus. Quiçá Deus encontre aqui fujões nessa manhã. E esses fujões possam ouvir uma vez mais a palavra de Deus. E através das duas últimas objeções, não encontrarem mais nenhuma objeção para dizer um sim bem grandão para Jesus hoje, nessa manhã. Vamos ler a palavra de Deus. Êxodo capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 17. Então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: Quem fez a tua boca? Quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo? Quem faz o surdo? Quem faz o cego? Não sou eu? O Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém, Moisés respondeu: Ah, Senhor, envia alguém outro que queres enviar, menos a mim. A ênfase está aqui. Menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão, com o qual você fará sinais. Oremos. Pai querido, fale ao nosso coração através da tua palavra. Opere em nós a tua palavra. Abre tudo. Arranca o que não procede de ti. Fecha. E a ferida que o Senhor fez, sara, nos levanta e nos faz viver um bom tempo, o tempo do sim. Que o nosso sim, que vem acompanhado de um não bem grandão a nós mesmos, seja o sim salvador, o sim da Páscoa, o sim da ressurreição, o sim da novidade, o sim do novo tempo, o sim do novo dia, o sim de uma nova era. Que o Senhor nos ajude a perceber que sem o teu sim não existe novo tempo, não existe novo espaço, não existe novo céu, não existe nova terra. Sem o sim não tem céu. Por isso nos ajuda nesta manhã a te dar um sim bem grandão, Senhor. Porque até para este sim contamos com a tua graça. E te pedimos no nome precioso de Jesus, teu Filho. Amém. Ver
Trata-se de uma palavra corriqueira que usamos o tempo todo para designar nossa capacidade de enxergar. V-E-R. Ver. 3 letrinhas. Dispensa maiores explicações. Quem não saberia o que é ver? No entanto, como diz o poeta, as palavras são traiçoeiras. Se quisermos entendê-las, temos de capturá-las pelas asas. É como se cada palavra fosse um pássaro. E quando você pega essa palavra, como você faz quando você pega um pássaro pelas asas? Ele fica quietinho? Não, ele fica se movendo, ele quer escapar, ele quer fugir das suas mãos. Hoje a gente vai segurar uma palavra pelas asas. A gente vai escolher a palavra ver e pegar essa palavra ver pelas asas. Ela vai estribuchar. Segura. Você precisa entender hoje o que é ver. Palavras como ver, por exemplo, são como uma prancha de madeira unindo 2 montanhas e um abismo no centro. Essa imagem é de Paul Valéry. Então, imagine essa imagem. 2 montanhas e as palavras são essas pranchas de madeira que ficam entre 2 montanhas e um abismo. E você só vai conseguir sair dessa situação atravessando da montanha A à montanha B. Ou seja, você vai ter de atravessar pela prancha. Como é que você vai atravessar? A passos largos? Como uma tartaruga? Ou sua estratégia vai ser olhar para a prancha e a palavra é ver. Ela é essa prancha que está entre 2 montanhas. Você vai passar correndo por ela? Ou você vai parar bem no meio da prancha? Bom, se você parar no meio da prancha, é sinal de que você hesitou. E quando a gente hesita diante de uma palavra, quando a gente pega uma palavra pelas asas e quer tentar entender uma palavra que antes, ontem, por exemplo, a gente entendia facilmente. Se alguém perguntasse para a gente agora há pouco o que era ver, nós diríamos facilmente o que era ver. Mas de repente a gente pega essa palavra pelas asas e hesitamos exatamente no meio dela. Estamos como no meio de uma prancha entre 2 montanhas e o que nos resta é um abismo. Hesitou, o que acontece? O seu fim será o abismo. Porque as palavras, elas são feitas para a gente ler bem rápido. Porque se a gente parar e começar a analisar uma palavra, pronto, a gente cai num abismo. E quem disse isso pela primeira vez foi um pregador, um grande pregador africano, bispo de Hipona, Agostinho. Ele um dia estava meditando sobre a palavra tempo. E ele pegou a palavra tempo pelas asas. E quando ele pegou a palavra tempo pelas asas para tentar entender o que é o tempo, ele disse: que é, pois, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Se quero explicá-lo a quem me pede explicações, já não sei mais. Ou seja, se eu não te pergunto o que é ver, você vai saber o que é ver. Mas se eu te fizer a seguinte pergunta: me explica o que é ver? De repente, aquela sua confiança sobre o seu entendimento acerca do ver, como algo tão simples, que você aprendeu desde pequenininho, talvez agora este ver não seja tão simples assim de explicar. Então pergunto a vocês nessa manhã: o que é ver? Meu olhar estende o mundo para mim.
Ele é como um tapete vermelho. Vejo no mundo com estes olhos que a terra há de comer. Um velho segurando um graveto como se fosse um terço. Vejo o vento bater em seu rosto, balançar os fios soltos de sua grande barba branca. Do telhado do seminário, um urubu o observa com certo interesse. Incomodado, o velho guarda o graveto no paletó, inclina-se ao chão e, arranhando ele com os dedos da sua destra, apanha uma pedra, mira contra o carniceiro. Mas o bicho voa antes mesmo que o velho arremessasse. Seus olhos lânguidos perseguem a ave até onde pode alcançá-la. O urubu some. Ele já não sabe mais o que fazer com a pedra em sua mão. Então ela mesma rola até o chão. Laço esfrega o pó dos dedos e em seguida resgata o graveto de dentro do paletó. Por décadas, o velho professor levava consigo este pedaço de árvore que encontrara enquanto caminhava no bosque aos arredores do seminário num dia absolutamente ordinário. Eu que vi isso. Você viu ou não? Acredita no que eu vi ou não? Acabo de descrever o que vi. E posso te garantir que você não viu o velho professor de teologia sistemática chamado Rolf Kratz. E por quê? Porque você viu apenas o que ouviu. Você não viu. Para você ver agora este velho professor de teologia, com um graveto nas suas mãos, velho, com um urubu olhando para ele dizendo, não vejo a hora, né? Já está com os dias contados, a existência já está contada. Para você imaginar tudo isso, você precisou ser conduzido pelas palavras. Eu precisei conduzir seu olhar. Eu precisei colocar você na cena. Eu precisei colocar você nesse bosque, num seminário, onde um velho professor estava caminhando. Eu precisei colocar você dentro da cena em que ele arranha o chão, o pó do chão, pegar uma pedra, para tacar essa pedra no urubu. Não consegue, não tem força, é tão velho que o urubu vai embora, ele não consegue enxergar. A pedra está na mão dele, ele não sabe o que faz com a pedra. E é a pedra quem escapa das mãos dele, completamente passivo diante da vida. Você só sabe disso porque eu contei para você. Você acredita que existe o Rolf Kratz? Nunca ouviu falar em Rolf Kratz? Nunca estudou Rolf Kratz? Incrível isso. Enquanto você apenas me ouve, eu estou no controle. Percebeu isso? Quem viu foi eu. Você só ouviu. Quem vê a sarça, viu. Quem viu Jesus em carne e osso, viu. Mas e você, viu a sarça? Você viu Jesus em carne e osso? Você viu a cruz? Você viu Jesus pendurado na cruz? Você viu ele sendo acertado, alvejado por uma lança em seu ventre? Você viu o sepulcro? Viu ele vazio? Viu ele ressurreto? Viu ele ascendendo aos céus? Quem viu alguma coisa aqui? A pergunta é retórica, não responda. Enquanto você apenas me ouve, eu estou no controle. E enquanto eu vejo, eu estou no centro do universo. Por isso que ver é tão gostoso. Eu vi Rolf Kratz. Porque eu estou no centro dessa visão. Eu o enxerguei caminhando. Eu o enxerguei velho, com as barbas brancas longas,
com vento batendo, e aqueles pelos todos da barba balançando diante do vento, ele se curvando para arranhar os chãos, para pegar uma pedra. Você só ouviu. Você só foi levado a essa história porque você foi conduzido. Então quem vê e vai contar a história, sempre tem a prerrogativa da, digamos assim, da centralidade. Meu olhar se estende por todo o espaço ao redor e me transmite tudo o que eu vejo, como se eu fosse o centro. Ou seja, para ver, eu tenho de estar no centro. Ver é sempre autobiográfico. É sempre, como dizia Jacques Ellul, pontilhista. É de um ponto. E é você que está vendo deste ponto. E ninguém consegue escapar desse pontilismo, deste ponto de vista do qual você enxerga as coisas. Você está enxergando o seu filho do seu lugar de pai ou de mãe. Você está enxergando a sua esposa do seu lugar de esposo ou de esposo. Você está enxergando o seu esposo do seu lugar de esposa. Nós nos colocamos em diversas posições para ver, e não conseguimos ver senão a partir destas posições que se tornam centrais para a gente, e são tão preciosas, que são estes pontos que parecem servir para a gente de segurança e de confiança para tomadas de decisão. Por isso você vai preferir ver do seu ponto de vista a confiar no que alguém está te dizendo. Ainda que o seu ver seja do seu ponto de vista. Olhar é denunciar o ponto onde eu e você, onde todos nós nos encontramos. É mais ou menos assim: diga-me o que você vê e eu te direi onde você está. A partir do momento que você começa a me descrever a experiência que você teve na sua vida, e você me começa a contar a sua história, você não me conta apenas eventos, você não só me conta coisas que aconteceram, fatos que aconteceram, imagens sucessivas que você viu. Você se posiciona, você se coloca, você habita um lugar e pode ser visto deste lugar. Quem vê está sempre vendo a partir de um ponto. O olhar sempre vai buscar uma perspectiva. Ninguém pode contar o que vê sem estar no centro, em um ponto central. O olhar, portanto, faz de mim, faz de você o centro da visão de mundo. Por isso que ver é tão bom, por isso que ver é tão gostoso, porque você vê sempre a partir do seu lugar. Você vê sempre a partir do seu ponto de vista. Você vê sempre confortável ao seu modo de ver. Ver é muito bom, porque você está vendo a partir de você mesmo. Quem vê encontra, portanto, mais certezas do que dúvidas. Por isso que as pessoas, elas querem tanto ver. Talvez por isso sejamos mais inclinados a ser fervorosos com aquilo que vemos, a ponto de reforçar o ditado popular que diz: precisamos ver para crer. Em contrapartida, tudo que nos é invisível, tudo que o nosso olho não vê, tudo que o nosso olho não enxerga, tudo isso que os nossos olhos não conseguem acompanhar, nos torna ignorantes. E a ignorância dói. Como ninguém gosta de sofrer, né? Se a ignorância está doendo, o que a gente quer fazer com a ignorância? Se livrar dela. E olha como a gente é brilhante. Como é que a gente se livra da doença, da dor, da ignorância? Abre os olhos. Você não está enxergando as coisas direito. Sempre vai aparecer um endemoniado, quer dizer, um amigo para dizer para você: abre teu olho. Não teve isso? Você nunca teve essa experiência na vida? Olha, se fosse você, abria
o olho. Por quê? O que o sujeito está dizendo para você? Que você não está conseguindo enxergar as coisas de uma maneira tão clara ao ponto de ter a certeza e a segurança que você precisa. Por isso as pessoas precisam ver. O ver é tão importante, porque se a gente não confiar no ver, se eu digo assim para você, está chovendo, como é que a gente sabe que está chovendo agora ou não? Se todos nós olharmos lá para fora e vemos, está chovendo. Certo? E se tiver caindo um pé d'água e eu disser assim para vocês, do meu ponto de vista não está chovendo. São Pedro está chorando. Certo? O que você vai me dizer? És um louco. Está chovendo. É claro que está chovendo. E por que está chovendo? Porque eu estou vendo, ele está vendo, ela está vendo, todos nós estamos vendo. E por isso ninguém pode duvidar do que nós estamos vendo. Ver então se torna algo tão importante para crer, que se a gente não ver antes, como a gente vai crer? Então sempre a gente vai colocar o ver na frente. Eu quero ver. Né? Então se o fogo não descer, essa igreja não tem o Espírito Santo. Se não tiver sinais e maravilhas, esta igreja não tem poder. Se não tiver fogo, saraivada, dança, sapatinho e o que vier pela frente, esta igreja, ela já morreu e ninguém avisou que ela precisa ser enterrada. Como ninguém gosta de sofrer, a gente procura sempre informações. É o sujeito que diz para a gente, abre o teu olho, você precisa se informar mais sobre a realidade que te cerca. Precisamos saber para controlar melhor nossa vida, para controlar melhor nossa história. Por isso, talvez, nunca fomos tão obcecados com a informação, em sermos informados, como nos nossos dias. Graças à tecnologia, hoje, somos capazes de ver muitas coisas. Vocês concordam com isso? A tecnologia abriu nossos olhos. Dá alguns exemplos. A babá eletrônica, que coisa incrível. Não é? Você agora pode, do seu quarto, ver o meliante, não é? Pedindo, não é? Suplicando por comida. Antigamente não era assim. Agora você tem uma tecnologia. Está dando graças a Deus, né, Marcos? Eu sei. Graças a Deus pela tecnologia. Ô santa babá. Não é verdade? Quantos e quantos de nós não levantariam as mãos para os céus para agradecer? Google Meet, Teams, Zoom. Como essa tecnologia nos permite a quilômetros, quilômetros e quilômetros de distância nos vermos. Nunca me esqueço quando eu tive que ir antes para a Alemanha para preparar as coisas antes da família. A gente ficou um mês distante. E é interessante porque de lá da casa onde a gente estava, o que a gente fez? Tinha na época era o Skype, não era tão evoluído. A gente deixava o Skype ligado o dia inteiro. E a sensação que eu tinha era como se minha família estivesse ali comigo naquela hora. Como a tecnologia é capaz de, às vezes, suprir uma necessidade que a gente tem de ver as pessoas, de ver o mundo, de ver as coisas. Quando nós somos impossibilitados de ver, já parou para imaginar quantas coisas a gente pode ver a partir, seja de um microscópio, seja de um telescópio. Quanto mais vemos, mais somos informados, mas mais centralizados, mais pontilizados, mais firmados em nosso ponto de vista, mais firmados neste lugarzinho de onde a gente enxerga todas as coisas. Apesar da escravização dos nossos olhares, não é? Irremediavelmente narcisistas, focados nesse nosso ponto de vista, nesse nosso jeito de ver. Há quem busque libertação. Há quem não queira estar a serviço deste faraó que se chama os nossos olhos. Há quem possa olhar para este grande faraó que são os nossos olhos e dizer: não quero ver. Alguns de nós até brincam, né, quando a gente vê aquelas coisas estapafúrdias que a gente encontra na internet, e a gente, puxa, não tem aí um botãozinho do desver?
Porque tem coisas que a gente, de tanto excesso, olha, eu queria ver menos. Aliás, eu não queria nem ter visto esse tipo de coisa. Então, para aqueles que querem ser livres, libertar-se não é desver, é ver menos, ou até mesmo, quiçá, não ver. É recusar ver, mesmo tendo os olhos. Nesse sentido, tal recusa é a recusa da centralização. Tal recusa é descentralizar-se. Tal recusa é revoltar-se contra um eu que vive o tempo todo dizendo que a única perspectiva válida é a perspectiva que parte dos seus olhos, do seu olhar, do que você vê, do que você enxerga. É deixar de ser o centro, é deixar de pensar a partir única e exclusivamente do seu ponto de vista, é deixar de orar a partir única e exclusivamente do seu ponto de vista, é recusar-se a orar quando a oração é feita a partir única e exclusivamente do seu olhar, dessa centralização do seu olhar, é a recusa de orar, tendo como ponto de partida o olhar. É levar até as últimas consequências o olhar que se fecha para orar. É levar até as últimas consequências o gesto mais sublime da oração, que é fechar os olhos. É fazer da nossa existência, da nossa vida, uma oração. É decidir andar de olhos fechados, mesmo tendo olhos para ver, mesmo tendo olhos para observar. É uma recusa, é um protesto contra os olhos, mas é também uma coragem de dizer: não andarei pelo que vejo. É fechar os olhos. E aí você vem, mas como isso é possível? O sermão de hoje está tão fácil de entender. São 2 pontinhos, tão simples, são 2 objeções. Já vimos 3. A primeira objeção, capítulo 3, versículo 11, é quando Moisés diz assim: mas se eu vou falar lá com o faraó, o que eu vou dizer para ele? Deus diz assim: deixa comigo. Aí ele esquece faraó. E para ele o maior problema não é faraó. Ali a gente descobre, porque depois as outras 4 objeções são sempre objeções que envolvem a relação dele com o povo. Hoje nós lemos as 2 últimas objeções dele com o povo. A 4ª objeção, versículos 10 a 12, é uma objeção da palavra. Ele vai se recusar à palavra. Ele vai fugir da palavra. Ele vai tentar escapar desse comprometimento de prender a palavra pelas asas e não deixá-la escapar até que ela seja encarnada em sua vida e em suas ações. Ele está lutando contra a palavra. Versículos 10 a 12. E a última objeção, dos versículos 13 a 17. Quando ele não tem mais argumentos, ele oferece a única objeção que de fato representa um argumento que poderia ser verdadeiro até então. Todos os outros 4 argumentos, todas as outras 4 objeções, portanto não passam de meras desculpas. O 5º argumento é de fato aquele argumento: finalmente, hein, sem vergonha, agora você está dizendo realmente o porquê de toda essa fuga de Deus, que é uma objeção do próprio eu. Eu não quero. Primeira objeção, que é a 4ª na ordem das 5 objeções de Moisés.
Observe o versículo 10. Então Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. Você já leu o discurso de Estevão, né? Já leu Hebreus e sabe que isso aqui é uma das desculpas mais mequetrefes que Moisés poderia usar. Estevão dizia que ele era um homem poderoso em palavras e em ações. Mas ele está dizendo, agora com todas as deferências possíveis, as outras 3 objeções ele foi direto com Deus. Nessa quarta e nessa quinta ele vai com um monte de interjeições, um monte de senões e um monte de desculpas. Por favor, ele está muito educadinho agora. Então a quarta e a quinta objeção, Moisés está com muita educação, chamando Deus de Senhor, não é? Então, com muito vocativo, ó Senhor, ó meu Senhor, entende? Ele está chegando agora no final, e quando está acabando os argumentos, ele é educado. A gente é assim, né? Com Deus a gente começa primeiro como um leão, a gente vai bater na porta, quem tu és? Dali a pouco a gente viu que não adianta brigar com Deus, e aí a gente vê que é um leão do lado de lá e um gatinho do lado de cá. E aí a gente, não era bem assim que eu estava dizendo, Senhor. Veja, com todas as nossas deferências, as nossas desculpas, a gente vai se aproximando de Deus e pedindo, clamando. Então agora é um Moisés clamando para que Deus fique do lado dele, para que Deus aceite o seu ponto de vista, para que Deus aceite as coisas como ele vê, para que Deus aceite a maneira como ele está enxergando a realidade, para que Deus seja convencido pelos argumentos de Moisés, de que Moisés tem razão. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. A recusa em ser a boca de Deus, para o povo de Deus, decorre da centralização do eu do profeta. O profeta não consegue se libertar de si mesmo. O profeta não consegue separar o seu ponto de vista do que Deus está dizendo, do que Deus está falando. Deus está falando com ele, ele diz, mas o meu ponto de vista, Senhor. Deus está dizendo, você tem de fazer isso, você tem de fazer aquilo, você tem de fazer aquilo outro. E Moisés está dizendo, mas Senhor, do meu ponto de vista. E o ponto de vista de Moisés é um ponto de vista muito ordinário. Ele se acha nada eloquente, pesado nas palavras, anseia ver o que Deus quer mostrar, mais do que ouvir o que Deus quer falar. Por isso a objeção anterior era a discussão sobre o que eu vou mostrar. Eu vou dizer o que para esse povo? O que eu vou mostrar para eles? Quais são as provas de que esse Hofstadter que eu apresentei hoje, ele existe, ele é de carne e osso, ele é um teólogo sistemático, que viveu na Alemanha e veio parar no Brasil, justamente no momento em que estourava a Segunda Guerra Mundial, e veio para cá justamente no momento em que brasileiros em Pindamonhangaba criam um campo de concentração, para colocar todos esses alemães que vieram da guerra e que passeavam pelo Brasil, para ficarem ali, pagando pelo preço de terem lá escravizado os judeus. Então aparece um soldado e diz assim, olha, por que a gente não faz com esses alemães o que eles estão fazendo com os judeus lá? Põe eles todos no Carandiru primeiro. Criança, velho, senhoras, põe todo mundo lá. Depois alguém diz assim, mas por que a gente não faz um campo de concentração em Botafogo? Aí pronto, criaram um sistema de campos de concentração em Pindamonhangaba, Taubaté, Vale do Paraíba, 5 grandes campos de concentração. Você acha que isso não existe, não? Eu estou vendo que alguns aqui estão loucos para ir no Google. Aí vão assim, não, Jonas, nunca teve campo de concentração no Brasil, ainda mais em Pindamonhangaba. Lá é Monteiro Lobato, é outra história. Depois desse sermão, procure mais sobre o seu país. Talvez Hofstadter seja no meio deles. Como é que você vai saber se ele existe ou não? Eu estou te contando a história dele. Não te é suficiente?
Mas o que acontece? Mesmo que tivesse vivido a maior parte da sua vida entre os egípcios, mesmo que tenha se tornado culturalmente um egípcio, Moisés era, quer ele quisesse ou não, um israelita. Era também um ser que vê. E porque vê, gosta de ser o centro do que vê. Gosta sempre do seu ponto de vista. Acha feio tudo que não é o seu ponto de vista. Acha feio tudo que não é a sua visão. Mas Deus agora está operando o profeta. E sobre operação eu posso falar bastante com vocês hoje aqui. Posso garantir a vocês que ser operado, mesmo com anestesia, é um processo doloroso. Porque ninguém quer perder o controle. Ninguém quer perder o autogoverno. Ninguém quer perder a autarquia. Ninguém quer perder o governo de si. São palavras sagradas para a gente. Por isso, acordar de uma operação é uma das sensações mais estranhas que a gente tem na vida. Alguém meteu a mão dentro de mim, me abriu, mexeu, e eu não vi. Será que fizeram o que disseram que ia fazer? Será que tudo aquilo que eles me contaram, que aconteceu no operatório, é o que de fato aconteceu? Olha, teve uma complicação ali, mas a gente resolveu, foi muito fácil. É mesmo? Vou confiar cegamente nas palavras do ponto de vista do meu médico? Que sensação estranha você sair de um lugar em que você não percebia, mas de repente uma pessoa poderia fazer com você o que quisesse. Você sabe que mexeram em você sem você ver nada. Pois bem, Deus está operando Moisés. E ele não está vendo o bisturi divino. Para que isso fique mais claro, veja o versículo 1 do capítulo 4. Eles não ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu a você. Ou seja, para Moisés está batendo forte isso. Como é que eu posso provar que eu vi a sarça arder em chamas sem se consumir? Você nunca teve situações de você contar coisas que as pessoas, quando você conta, você fica com medo, porque as pessoas podem achar que você é maluco, maluca. Não, isso não pode ter acontecido, e você pode jurar que isso aconteceu. E se você me contar no final desse sermão, mesmo eu pregando tudo isso, quando você me contar, eu vou olhar para você e vou dizer, sobre isso nós conversaremos depois. Não é? Como Moisés poderia provar que viu uma sarça pegando fogo sem ser consumida? As pessoas certamente diriam, é coisa da sua cabeça, Moisés, não venha impor seu ponto de vista sobre nós, usando inclusive o nome de Deus em vão. De opressor, já basta Faraó. Moisés está angustiado, por boas razões, não as melhores, não as mais importantes, boas razões. Ele sabe que as pessoas só acreditam no que vem. Ele sabe o quanto eles são mais escravos dos olhos do que escravos de Faraó. Ele mesmo, Moisés, não consegue sabotar a escravidão dos seus olhos. Em contrapartida, Deus não vai libertar o povo das garras de Faraó sem antes libertar Moisés e seu povo da escravidão dos olhos. Você não vai ver os céus abertos enquanto os seus olhos não forem operados pelo bisturi divino. Deus começa, portanto, uma operação de libertação nos olhos de Moisés. E qual é o bisturi de Deus? Talvez você esteja se perguntando, qual é o bisturi? O que Deus está usando? A palavra.
A palavra. Deus usa a palavra para operar, Moisés. Deus usa a palavra para me operar, para operar você. Deus usa a palavra para fazer uma obra que não vemos, não enxergamos. Agora mesmo a palavra de Deus está operando aqui entre nós. E algumas pessoas estão sendo submetidas a essa operação divina, e muitas não estão sequer percebendo, enquanto outras estão sendo rasgadas, atravessadas, e estão sentindo o bisturi cortando até o ponto de vista. Porque a palavra é descentralizadora. Ela não foi feita para ser vista. Porque se ela fosse vista, ela seria centralizadora do seu ego. Ela não é vista. Ela é invisível, a operação da palavra é invisível. Você, quando se percebe, já foi operado. Acorda. Ué, como isso aqui aconteceu? Você não viu Deus fazer. Você não fez assim, uau, eu senti a hora da regeneração. Foi às 3h45, eu estava no culto. Quando deu exatamente os 45 minutos, foi a conversão, irmãos, transformou tudo e eu virei crente. Não, filho, não, filha, você nem sabe quando você virou. Quando você sabe, você já era, e sem saber. Você não pode clamar por Jesus sem antes ele já ter te convertido, meu querido, é simples assim. Você não pode clamar pelo Salvador, dizer assim, Jesus me salve, sem antes ser convertido, criatura. Ele já operou em você, ele já atravessou você, antes mesmo de você dizer, Senhor, socorre-me. Já estava ali trabalhando, já estava cortando, e você aí achando que estava vivendo a vida numa boa, como se nada tivesse acontecido, ele lá com o bisturi, ó, pá, pá, e você frio espiritualmente. Vem para a igreja, escuta o sermão, sai, entra por uma orelha, sai por outra, não sente nada. E você acha que não está acontecendo nada. Agora, pensa comigo. Aos poucos, Moisés vai descobrindo essa intenção de Deus, não? Você não acha que aos poucos, Moisés vai percebendo que Deus está trabalhando com ele através da palavra? É como se Moisés e Deus estivessem numa luta, isso mesmo, uma luta. Uma luta não com as mãos, como foi a de Jacó no Vale de Jaboque, mas uma luta com as palavras. Nossas orações, elas não são lutas? Será que as nossas orações não são palavras que funcionam como uma luta com Deus? Agora, para alguém que disse, ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem agora, sou pesado de boca e pesado de língua. Você não acha que Moisés parece estar muito bem nesse combate de palavras com Deus? Para alguém que está dizendo, olha, eu não sou eloquente, eu sou pesado em palavras. 5 argumentos, né? Muita palavra, né? É muita arguição, não é? Você não acha interessante alguém que está sendo chamado por Deus para convencer o povo de que o povo precisa se voltar para Deus, que ele não é nada convincente quando tenta convencer a Deus, que Deus não é capaz de convencê-lo, por não ser convincente o suficiente em relação a Deus, para convencer o povo? Você não entendeu, né? Fez um nó, né? Porque isso, Moisés, é isso que eu acabei de mostrar para você, uma contradição. Imagine que todo esse esforço que ele está usando para convencer Deus de que ele não é a pessoa certa, só está provando que ele é a pessoa certa. É assim, disso que a gente precisa, de uma pessoa insistente como você, Moisés, que não aceita o primeiro argumento, não aceita o segundo argumento, não aceita o terceiro argumento, não aceita o quarto argumento, não aceita. Você é a minha escolha perfeita. Mas Moisés é tão ignorante de si mesmo,
que ele sofre do excesso de visão. O excesso de visão é algo extraordinário. Guarde isso para a sua vida, você nunca vai esquecer. Você confia tanto no seu ponto de vista, né? Mas você nunca se viu. Você nunca se enxergou. Sempre que você se enxergou foi por meio de uma fotografia, foi por meio de um espelho. Vai que essas coisas não estão certas. Vai que você pode ser diferente do que o espelho mostra. Alguns ficaram até mais esperançosos. Vou até tomar uma água aqui. Mas o fato é que você nunca se observou. O máximo que você viu foi suas mãos. O máximo que você viu face a face são seus pés, partes do seu corpo. Você nunca sequer viu seus próprios olhos, olho no olho. Você nunca viu seus próprios olhos, como sua esposa, como seu filho, como sua filha, como o pastor de sua igreja viu quando mirou seus próprios olhos em seus olhos. Eles todos conseguem ver o que você não vê, os seus olhos. Há um excedente de visão, há coisas que escapam do seu olhar, e a primeira coisa que escapa do seu olhar é o seu ego, que é deste tamanho, gigantesco, mas você não consegue enxergar com esses olhos lindos que você tem, capaz de enxergar tudo à sua volta e dizer, a única coisa que me interessa é o que eu vejo. Você é capaz de crer em tudo que você enxerga, menos naquilo que você é incapaz de enxergar, e todo mundo vê deste tamanhão, que é o seu ego. Moisés é um ego deste tamanhão, tentando dizer para Deus, não Senhor, eu sou um homem pesado de palavras, eu não sirvo para esta causa. Vamos dar um voto de confiança para Moisés. Suponhamos que Moisés esteja realmente falando de um problema da fala, certamente não é gagueira. Certamente não estamos falando de alguém que diz assim, olha, eu tenho dificuldades para ser gago. Não era. Ele era extremamente operoso nas palavras. Então o que vem a ser essa falta de eloquência? O que vem a ser esse pesado falar? Nós já sabemos que ele não está apresentando objeções com relação ao Egito, porque no Egito ele sabe se portar direitinho, ele foi criado lá, viveu lá, sabe falar e fala bem. A língua que forjou a mente dele é o egípcio, ele sabe falar bem em egípcio. Ele é eloquente quando fala em egípcio, mas quando ele fala hebraico, ele tem o acento egípcio. Não se esqueçam que quando ele chega no poço de Midian, as mulheres, dentre elas a filha de Jetro, que observa aquele, não é, galã do Egito, que na verdade ela não sabe, é o cavalo paraguaio, né? Porque elas olham e dizem, é um egípcio. Por que um egípcio? Ele se veste como um egípcio, ele fala como um egípcio. Nunca ninguém olharia para ele e diria assim, você é um hebreu. Nada, ele chegou lá, é um egípcio. Um egípcio está entre nós. Que bom, minha filha, que coisa incrível. Pronto. Ele chega num ambiente super confortável, ele está confortável. Cá para nós, quando a gente vai envelhecendo, por isso que esse último final foi especialmente para aqueles que estão na meia idade. Vai envelhecendo, vai procurando um cantinho para encostar, né? Eu quero ficar aqui quietinho agora, eu vou para o interior. Eu quero ir para o interior, né? Vou ficar lá quietinho, vou ficar mansinho. Tomo uma rasteira rapidinho, vim de São José para São Paulo rapidinho. Então, imagina só. Vamos dar um benefício da dúvida para Moisés. Suponhamos que o problema dele seja o acento. E ele tem boas razões. Porque quando ele vai falar em hebraico, o acento é o do povo opressor. Então o povo oprimido vai ouvir o discurso da libertação com o acento do opressor. Como é
que eu vou falar desse jeito? Eu tenho um sotaque. O sotaque é uma coisa impressionante, é o acento personalístico de uma pessoa. Me lembro quando eu estudava na Alemanha, isso era uma coisa impressionante. A gente tinha um grupo de estudantes lá que eram brasileiros, e a gente sempre chegava brasileiros novos, a gente brincava, vamos tentar descobrir de onde vem. E não precisava muito, não precisava falar em português, falava em alemão mesmo. E começava assim, chegava o primeiro e dizia, Wie geht es Ihnen? Eu já sabia, olha, esse aí é do Rio. Ó, Wie geht es Ihnen? Aí quando eu vi o sujeito falava, Wie geht es Ihnen? Aí eu falava, opa, esse vem de Recife. Olha lá de cima. Então, a brincadeira era perceber a língua alemã com o sotaque brasileiro ali ainda presente. O acento brasileiro está ali presente. Está entendendo o que eu estou dizendo? O acento está presente no discurso de Moisés. Ele não vai conseguir pregar sem que as pessoas olhem para ele e não vejam no acento da palavra dele o opressor. Então ele tem boas razões para dizer, Senhor, eu estou com medo. Como é que eu vou pregar para eles com esse peso na língua? Moisés está preocupado com o seu acento, está preocupado com o seu sotaque, e por isso está lutando com Deus por causa de um acento, por causa de um sotaque. Quer fazer com que sua palavra, o que ele faz com os seus olhos, ele quer controlar agora o discurso de Deus, como ele controla o seu ponto de vista. Assim como ele controla a interpretação da realidade, agora ele quer controlar a palavra de Deus e interpretar a palavra de Deus a seu favor. Já parou para imaginar que isso é o que mais você e eu fazemos? A gente encontra um texto na Bíblia, é um texto difícil, que nos confronta. Não é bem isso que o texto está dizendo. Já dizia a serpente no Éden. Você só encarnou a serpente e não percebeu. Não é bem isso o que a palavra de Deus está dizendo. E aí começa, eu preciso reinterpretar, ressignificar esse texto, para que agora esse texto signifique o que eu quero que ele signifique. Mas Deus, através da palavra, está descentralizando Moisés do seu próprio ego. Deus está descentralizando Moisés do seu acento, do seu sotaque, daquela coisinha que te prende no mundo e te faz dizer assim, eu sou assim mesmo, esse é meu sotaque, engula. Não gostou? Entende? O Senhor respondeu, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Deus reafirma a sua soberania, pelo seu caráter criador, e então continua o comissionamento. Ele simplesmente diz, eu criei você, vou continuar, vai, desce. Deus não gasta muito, não gasta muita saliva. O argumento de Deus é muito simples. Eu fiz você, eu fiz sua língua, eu fiz seu corpo, eu fiz seus olhos. Está nas minhas mãos o controle de tudo isso aqui. Tá certo? Isso que você precisa saber. Eu sou o Criador. Você me chama de Senhor. Mas na hora de me tratar como Senhor, você não me trata como Senhor? Eu não só sou o seu Senhor. Eu sou o seu Senhor e sou o seu Criador. Você não tem uma boa desculpa. Vá. Desça. Deus reafirma a sua soberania pelo caráter criador e diz, eu te criei, vai. Porém Moisés insiste com uma última objeção. A objeção do eu. Ele praticamente diz para Deus, eu não quero ir, pronto. Meu Senhor. Tem que ter o meu Senhor, né? Para ficar bem consistente, para ficar bem coerente, para ser uma oração bem piedosa, bem crente, bem fervorosa. Eu não vou fazer sua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Para ser bem coerente, para ser bem consistente, a gente faz a nossa oração, põe lá meu Senhor no início, em nome de Jesus no final, um amém bem grandão para dizer, não Senhor,
eu passo. A última objeção de Moisés é tenebrosa. Ela desnuda Moisés diante dos seus próprios leitores. Moisés está escrevendo isso. E olha que coisa maravilhosa, Moisés não está tendo pudor nenhum em se expor. Olha que coisa linda. Moisés não está escondendo a sua fraqueza. Moisés está mostrando para o povo a sua fraqueza. Moisés mesmo está escrevendo e dizendo que ele jamais poderia ter sido esse libertador que o povo achava que ele seria. Como Agostinho em suas confissões não escondeu suas falsas virtudes, a sua ignorância de si mesmo. Moisés não escondeu seu narcisismo escravizante. Ao narrar o seu diálogo com Deus, ele mostrou que não somente ele não teve saudades do povo, como Moisés não se lembrou dos filhos de Israel, ele sabia do sofrimento do povo, não desejou descer ao Egito para livrá-los da escravidão. Na realidade foi o contrário. Apesar de conhecer as angústias do povo, com o cinismo peculiar daqueles que envelhecem e permanecem no seu conforto, adota sua nova casa, sua nova terra como definitivas. Este é o meu ponto final na história. Daqui eu só descanso e espero a morte chegar. Sua reiterada objeção ao chamado de Deus mostra quão bem estava em Midian. Como Midian é gostoso. Talvez você esteja no Midian. Está tão gostosinho aí, né? Não está nada desconfortável, as coisas estão indo bem. Não está aquele supra-sumo, né? Olha, podia ser melhor. Mas não é uma vida desgraçada, eu estou vivendo bem. Para que eu vou mexer no time que está ganhando? Não vou mexer no time, vou manter do jeito que as coisas estão. Até que aparece um graveto, até que aparece uma sarça ardente que muda a sua vida. A prisão de Moisés não era o Egito, não era o povo de Deus, não era sequer a mão invisível de Deus. A pior prisão de alguém é aquela que Moisés estava preso. Conforto. Conforto é a pior prisão de alguém. Ah, mas Jonas, chega, eu quero é conforto, nada de desconforto, sair disso. Já ouvi esse discurso de autoajuda, saia da zona de conforto, já ouviram isso? Está errado, viu? Esse negócio está errado mesmo, não é esse negócio, eu vou sair da minha zona de conforto, vou procurar uma encrenca. Não. Veja, não é Moisés que está procurando o povo, não é Moisés que está procurando uma encrenca, não é Moisés que está querendo salvar o povo, não é Moisés que quer ser o herói, é Deus quem aparece a Moisés e tira ele de um conforto mortal. Nem todo conforto é mortal, senão a gente não desejaria o céu, senão a gente não desejaria o Shabat, aquele domingo que a gente pode de fato ir para a igreja e descansar, ter desfrute, olhar para o trabalho e dizer, que coisa gostosa, eu consegui fazer tudo o que tinha que ser feito, estou curtindo a vida, amanhã é segunda-feira, mas hoje eu quero é curtir, certo? A prisão de Moisés era outra, mas eis que Deus não permite que Moisés seja gravemente ferido pela doença. Então a ira do Senhor se acende contra Moisés e diz, Arão, o levita não é seu irmão. Eu sei que ele fala fluentemente, eis que ele vem ao seu encontro e ao ver você, se alegrará em seu coração. A desistência realmente não é uma opção de Deus para Moisés. Não tem como desistir. Moisés, diante do último argumento, Senhor, eu não quero ir, manda outro. Deus diz assim,
você precisa de um outro, né? Não, Senhor, não disse que eu precisava de um. Não, você está precisando de um outro, você está querendo ajuda, não é isso? É isso que eu entendi. Ou seja, Deus está dizendo, não tem outra opção, seu jumento, é você que vai. Não adianta você, olha, vai aqui, ó, é ele está melhor do que eu. Ele fala inglês, ele tem teologia, ele já tem experiência de igreja. Eu não tenho nada, Senhor, eu só trabalhei para o meu sogro. Não tenho nada a ver com isso. Chama aquele que foi preparado. Eu não fui preparado para isso, preparado para outra coisa. Eu não quero, você está querendo um auxiliar. Muito bem, Arão, seu irmão. Cuidado com as nossas objeções, porque Deus pode entender de uma maneira tão criativa, que ao invés de você pedir, Senhor, manda um outro, você vai achar que Ele vai substituir e vai trazer para você uma pessoa muito agradável para conviver com você, certo? Então o que acontece aqui nesse desfecho? 2 golpes finais do bisturi divino. A primeira coisa que Deus diz a Moisés é que Arão ficará feliz. Oh, coisa linda, né? Essa é a hora que você olha para Moisés e diz assim, não tem como ver Moisés feliz nessa hora. Porque tudo que Moisés não consegue é ser feliz com o comissionamento de Deus. E agora vai aparecer o irmão dele, que é feliz para ser comissionado, não para ouvir a voz de Deus, mas para ouvir a voz desse egípcio. Para ouvir a voz desse homem que é meu irmão. E ele não está triste, não está infeliz, não está angustiado dizendo, minha vida é uma desgraça. Aí como não bastasse, Deus me manda servir um jumento como esse que não consegue ter fé em Deus. Não, ele vai ficar feliz, Senhor, que coisa linda, que coisa maravilhosa. É a hora que Moisés recebe o primeiro golpe do bisturi divino. Moisés transformou o chamado de Deus numa tragédia. Já Arão transformou aquele chamado em festa, celebração e gozo. Talvez existam pessoas hoje aqui, vocacionadas por Deus e praguejando. Eu não, Senhor. Eu não posso, eu não tenho condições. Esse discurso da minhoquinha de Jesus não vai funcionar com Deus, não. Não vai adiantar autocomiseração, porque autocomiseração é o maior exemplo de arrogância, orgulho que uma pessoa poderia ter na vida. Não se envergonhe, não se humilhe mais do que você já se humilha desobedecendo a Deus. Já é humilhante desobedecer à voz de Deus. Mais humilhante ainda é dizer, ai Senhor, olha como eu sou pequeno, olha como eu sou um vermezinho, olha como que eu faço dar tudo errado. Você acha mesmo que Deus está olhando para você e diz assim, nossa, eu estava esperando uma coisa tão incrível e veio essa droga? Ele já viu a droga que você é e está usando a droga que você é assim mesmo. Fica tranquilo que é essa droga que Deus está usando. Deus está em paz com você, tá? Deus não está esperando nada brilhante de Moisés. Deus não está olhando para Moisés dizendo assim, uau, Moisés, você me surpreendeu. Não, está tudo para Deus, nada surpreende Deus. O que surpreende é Moisés, Arão. Como pode ele que vai estar numa condição diferente da minha, ter prazer que eu não tenho? Ter uma alegria que eu não tenho? Qual é a alegria de Arão? Ser a boca de Moisés. Ele não tem um acento egípcio, é verdade. Mas não falará a partir do que vê. Ele não pode olhar para a sarça ardente e dizer para o povo, eu vi. Mas ele só pode ouvir Moisés. Moisés vai dizer para ele, eu vi. Ele vai ouvir e com toda a alegria do mundo vai comunicar o que ouviu, mesmo sem ter visto. O que é isso senão Páscoa? A proclamação do que somente ouvimos sem jamais vermos. Hoje é a proclamação dos que não veem e ouvem. Hoje é a pregação daqueles que ouvem sem ver e que não estão chorando, lamentando, praguejando porque não veem. Estão alegres como Arão. O segundo golpe de Deus é mais doído. E é com ele que a gente encerra. É dado quando Deus diz,
Leve este bastão, com ele você fará sinais. Ô Senhor, era tudo sobre palavra, agora eu vou ter que fazer sinais? Eu vou ter que usar o instrumento do sinal? Por que que eu não posso simplesmente, já que tudo se reduz a falar, já que tudo se reduz a não o que nós vemos, mas o que nós ouvimos, e em obediência proclamarmos o que ouvimos? Então por que que eu preciso desse bordão? Por que que eu preciso de sinais? Os sinais nunca são o fim de Deus. As maravilhas, os milagres, as obras extraordinárias de Deus nunca são um fim, sempre serão um caminho, sempre serão um meio para ouvir a voz de Deus. Os sinais são um meio para ouvirmos a Deus, um meio de passagem da centralização do nosso ego para a descentralização do nosso ego, para o narcisismo, ao esquecimento do nosso ego. Jesus fez tantos sinais, e eles em nada diferiam da sarça ardente. Como a sarça, os sinais e maravilhas de Jesus eram apenas um chamado de Deus para o povo ouvir Jesus. Deus fez milagres através de Jesus para que o povo pudesse ouvir Jesus falar. Os sinais estão a serviço do ouvido. Os seus olhos devem servir aos seus ouvidos e não o contrário. Os olhos nos oferecem a chamada para ouvir a voz de Deus. Eles são o convite para vermos algo extraordinário e nos desencantarmos com o extraordinário mediante a voz que vem do extraordinário, a palavra de Deus. A cruz de Jesus é o chamado, é o sinal de Deus. Aqueles que vêm à cruz ou passam a ouvir Jesus ou permanecem surdos, como mortos, ou vivos, como aqueles que de olhos fechados oram enquanto escutam a voz de Deus. Vi cristão peregrinando por uma estrada que de ambos os lados era protegida por muralhas chamada Salvação. É certo que ia caminhando com muita dificuldade por causa do fardo que levava nas costas, mas o seu passo era rápido e seguro. Viu chegar a um pequeno monte onde se erguia uma cruz, junto à qual e um pouco mais abaixo estava uma sepultura. Ao chegar à cruz, soltou-se-lhe o fardo, instantaneamente de sobre os ombros, e rolando foi cair na sepultura, de onde não tornará jamais a sair. Foi a última vez que o peregrino viu aquele fardo. Quão aliviado e jubiloso ficou o cristão, e disse: bendito seja aquele que com os seus sofrimentos me deu descanso, e com sua morte me deu a vida. Por alguns momentos permaneceu ali estático, ao ver o grande benefício que a cruz acabara de fazer-lhe. Olhava para um e para outro, cheio de assombro, até que o seu coração explodiu em abundantes lágrimas. Chorava quando diante dele apareceram 3 seres resplandecentes que o saudaram com: a paz seja contigo. E logo o primeiro dos 3 lhe disse: perdoado te são os teus pecados. O segundo, despojando dos trapos imundos que usava, vestiu-lhe com um belíssimo traje. E o terceiro, pondo-lhe um sinal no fronte, entregou-lhe uma carta selada, sobre a qual deveria pensar pelo caminho e entregá-la assim que chegasse à cidade celestial. Ao ver todas estas coisas, Cristão experimentou imensa alegria e continuou o seu caminho cantando, pouco mais ou menos estas palavras: oprimido andei, sempre sob o peso de meus pecados, sem encontrar lenitivo ao meu sofrimento, até que cheguei a este lugar. Onde estou eu?
Oh, aqui é por certo o princípio da bem-aventurança, visto que aqui se quebraram os laços que me prendiam aos ombros, o fardo que me oprimia. Eu te saúdo, ó cruz bendita, bendito seja santo sepulcro, bendito seja para sempre aquele que em ti foi sepultado pelos meus pecados. Seja exaltado o homem que por mim foi humilhado. Quem você vê hoje aqui, através das palavras pregadas e anunciadas? Onde está o Cristo pendurado no madeiro sangrando? Mas onde está também o Cristo que não sangra mais, que ressurreto está e assunto aos céus foi, e disse que jamais deixaria a sua igreja sozinha, porque estaria no meio dela? Onde está Jesus agora? Me aponte ele, me indique onde está a cruz de Jesus. Neste domingo de Páscoa, somos uma vez mais constrangidos a ouvir, não a ver, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que ressuscitou dentre os mortos. Mas alguns vão sair daqui hoje, ainda dizendo, mesmo diante da cruz, contemplarão uma vez mais a cruz de Jesus, mas não acontecerá nada, porque o Evangelho não é sobre o que nós vemos, o Evangelho é sobre o que nós ouvimos e cremos. Vemos a cruz, mas logo depois esquecemos dela. Porque a cruz é apenas um sinal para ouvir o sermão da montanha, para ouvir as palavras de Jesus, a mulher pecadora, vai e não peques mais, para ouvir Jesus diante de um centurião, nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, onde ali haverá choro e ranger de dentes. Vai-te em paz, porque o teu criado está curado. Ou como um Jesus que olha para os seus discípulos e diz, por que estão ansiosos com relação às coisas que haveis de comer, beber ou vestir? Não é a vida mais importante do que todas estas coisas? Observem os pássaros dos céus, eles não fazem ninhos. Contudo, vosso Pai Celeste não permite que um pássaro sequer permaneça sem sustento. Observem como crescem os lírios do campo. Nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu de tamanha beleza. Quantos minutos podem acrescentar a preocupação que vocês têm com o dia de amanhã, com relação ao próprio dia de amanhã? O que você ganha com vossa preocupação? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vimos a cruz para ouvirmos estas palavras. Enxergamos a cruz para ouvirmos e entendermos estas palavras e sermos transformados por estas palavras. Este é o Evangelho. Vemos a cruz, mas para ouvirmos por toda a vida a palavra daquele que venceu a cruz. Não é preciso ver o Cristo ressurreto, é preciso ouvir os seus ensinamentos. Mas é certo que um dia o veremos. Mas nesse dia, vai faltar palavra. Não vai ter mais o que dizer. Não vai ter mais o que orar. Não vai ter mais o que suplicar. É pura contemplação. E a visão mais importante que alguém quer ter na vida. A visão daquele que não te deixou ser tragado pelo inferno. Oremos. Pai querido, nos ensina através da vida de Moisés a caminharmos em obediência à Tua palavra, à Tua voz. Nos ensina a ouvir
a ver menos, quiçá não ver. Confiar na tua palavra, com entrega. Eu quero te pedir nesta manhã, Senhor, pelos meus irmãos e irmãs que junto comigo sentem dificuldade de confiar no Senhor nas horas de conforto, nas horas em que as coisas estão caminhando bem, e que são chamadas, desafiadas pelo Senhor a tomar rumos, e que muitas vezes não sabe quais rumos tomar, mas o Senhor conhece o nosso coração mais do que a nós mesmos. Por isso, Senhor, obrigado por nos fazer desconfiar do nosso ponto de vista. Obrigado por nos fazer sair daqui hoje céticos com relação ao nosso olhar. Obrigado por esse santo ceticismo que jamais deveria deixar de existir em nossos corações com relação ao nosso ponto de vista. Que sejamos céticos todos os dias com relação aos nossos olhos e que possamos crer na tua palavra para que possamos ser felizes como Arão, que encontrou alegria em apenas ouvir a palavra que procede do Senhor, ainda que vindo de uma testemunha, ainda que vindo de alguém que viu o que ele não viu. Obrigado pelos apóstolos que nos legaram os evangelhos, que nos legaram a palavra, as narrativas evangélicas com a sua pluralidade de visões sobre Jesus e sua obra. Te agradecemos porque são estes ensinos que nos fazem viver e ser felizes mesmo nos dias que nós vivemos hoje. Nos alcance com tua graça, misericórdia, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.